Terceiro ano, né? Vamos lá, dar continuidade a mais uma semana de estudos do PET. A semana passada eu expliquei para vocês sobre a crise de 1929, né? As principais características acontecem nos Estados Unidos. É uma crise na superprodução, que nós vamos ter uma oferta maior do que a procura. E principalmente também, no envolto disso daí, o quê? A reestruturação da Europa. Então, essa crise acontecida nos Estados Unidos também afeta outros países, ela vai ter uma solução, né? E essa solução vai vir na figura do presidente, do Franklin Roosevelt, né? Vai ser durante o governo dele que vai se criar um novo programa para tentar combater essa crise, o New Deal, também chamado de Novo Acordo. O que é que esse novo projeto de Estado ele pretendia? O que o New Deal pretendia? Ele pretendia uma intervenção direta na economia. Mas de que forma? Quais que vão ser as medidas desse New Deal? Na agricultura, o que ele vai fazer? Ele vai pôr um limite fixo, né, da produção e vai começar a incentivar o quê? A exportação, né? Na indústria, ele vai criar programas de auxílio a essa indústria, com a concessão de financiamentos a juros mais baixos, compra de ações, nacionalização de empresas ou estatização, né? Aquelas empresas que se encontram ali naquele processo de falência. Nós vamos ter no campo de emprego, lembrando vocês que nos Estados Unidos teve milhões de desempregados, ele vai reduzir a jornada de trabalho, né? Ele vai criar o salário mínimo, né? O que mais que ele vai fazer para poder reestruturar essa economia? Principalmente, ele vai investir em obras públicas para gerar o quê? Empregos. Porque à medida que as pessoas estão empregadas, de certa forma, nós vamos ter o quê? Circulação de dinheiro. Porque aí as pessoas têm, com seus salários, começam a fazer o quê? A ter o poder de compra, né? Aí também, além disso, ele vai agir nos impostos, né? Ele vai aumentar os impostos para as camadas mais ricas dos Estados Unidos, né? Com o objetivo de utilizar aquela verba, aquele dinheiro ali para diminuir o que era a crise econômica, financeira e social. Tá, mas o que o New Deal ele vai fazer então? Ele vai diminuir o desemprego nos Estados Unidos, né? De certa forma vai restabelecer essa economia, vai conseguir com que o Roosevelt novamente vai se reeleger ainda em 1936, 1940 e 1944. Durante esses mandatos dele, ele vai criar essa política intervencionista, ele vai aumentar, né, aquela política do welfare state, ou seja, a política do bem-estar social nos Estados Unidos. Nós vamos ter isso daí. Esse programa, esse welfare state, ele vai combater os problemas sociais gerados pela crise, né? Vai ter uma legislação de seguridade social, pensão para idosos e auxílios aos necessitados, direito à greve, à liberdade sindical. Qual que é o objetivo disso aí tudinho, desse welfare state também? Conter o quê? Principalmente, vocês têm que lembrar, isso também, gente, vai estar lá na Segunda Guerra Mundial, quando a gente for falar no surgimento ali dos ideias, do fortalecimento dos regimes totalitários, tanto de nazismo quanto fascismo, principalmente isso daí, lembrando vocês que o país que não é afetado pela crise de 1929 é a União Soviética, a Rússia, um país socialista. O intuito disso aí também é o quê? Conter o avanço das ideias socialistas ali a meio aqueles trabalhadores que faziam certas reivindicações. Então isso também é uma forma de quê? De conter esses avanços, né, socialistas. Nós vamos ter também aí nesse período também a política de boa vizinhança, né, que é um programa de certa forma de intercâmbio cultural criado pelos Estados Unidos, que buscava estimular ali um bom relacionamento com a América Latina, né? Ou seja, esse bom relacionamento é uma forma maquiada de garantir ali a influência política e econômica em cima de outros países, né? Para impedir também esse avanço dessas ideias socialistas. Nós vamos ter, por exemplo, aí, daqui dentro do Brasil, a gente citando dentro do Brasil, é nesse período que a gente tem a criação do Zé Carioca, né? É nesse período que a gente tem a Carmen Miranda indo lá para os Estados Unidos, fazendo aqueles shows delas. Então, nós temos tudo isso daí, que é a partir daí que vocês vão vendo que um pouco disso, desse medo, desse socialismo, dessa expansão socialismo, essas ideias também vêm combater, tá?
E de certa forma não, e vai ser esse programa New Deal, criado ali pelo Roosevelt, né, e pelo John Keynes, é que vai tirar o quê? Os Estados Unidos dessa crise, tá bom? Então vamos lá, bom trabalho, vamos às atividades.